Boa tarde novamente a todas e todos. Quero dar boas-vindas a vocês no nosso seminário de seminários comparados latino-americanos. Hoje, com muita alegria, recebendo um egresso do nosso programa, Felipe Vela Pateu, que é economista pela USP, doutor em estudos comparados sobre as Américas pela UNB, com período sanduíche na Goethe Universität Frankfurt. Ele é servidor público do Ministério do Trabalho e Emprego, tendo sido coordenador geral de fomento à economia solidária entre 2015 e 2016. Desde 2021, vem exercendo a função de coordenador geral de estudos e estatísticas de trabalho no Ministério do Trabalho e hoje vai falar conosco sobre o seu projeto, né, na verdade sua tese, né, a economia política das políticas públicas de economia solidária no Equador. Este semestre, como vocês sabem, é dedicado aos estudos comparados com o Equador e por isso a gente reservou esse espaço especial para os nossos mestres, nossos doutores, egressos do nosso programa, que se interessaram pelo Equador para levar adiante seus trabalhos. O Felipe tem aí um período generoso para fazer a apresentação das ideias dele, das suas discussões, depois a gente abre para rodadas de perguntas e comentários. Eu vou ter um teto até às 15 para as 4, tá? Então já vou avisá-los disso, né? Como é uma disciplina de 2 créditos, a gente vai só até a metade da tarde, tá certo? E aí, depois disso, evidentemente, se vocês quiserem continuar, aí é entre vocês, eu já vou fazer a interrupção da gravação e vocês podem aí conversar de acordo com a disponibilidade de tempo do Felipe. Tá legal? Felipe, por favor, se você quiser complementar a sua apresentação, falar um pouco de você, do seu trabalho, vai ser também muito bem-vindo, tá legal? A palavra está contigo. Cristian, se me permite a intromissão, mas eu queria só destacar também na sua apresentação, complementar, né, se me permite essa licença, que o Felipe, além de egresso, ele continua colaborando muito ativamente com ela. Então, ele é super parceiro dos projetos do LAEM, do Abmigra, ele está num ponto estratégico de coordenação de estudos estatísticos do Ministério do Trabalho, e ele continua colaborando com a produção do conhecimento científico que é produzido no nosso departamento e no nosso programa de pós-graduação. Eu acho que é um exemplo de destaque de um egresso que continua muito vinculado. Segue até uma dica para o Sucupira, viu, Cristian? É um egresso que continua colaborando com o nosso programa. Então, eu peço desculpa a licença, mas eu queria complementar, acho que a informação é importante para todos os nossos discentes do programa. Prazer, legal, Léo. Não, super bem-vindo a sua intervenção, de trazer esse complemento. Só não fale em Sucupira, porque eu já estou traumatizado, o prazo é amanhã, então você acaba de me dar mais um trabalho para amanhã, que é buscar mais dados do Felipe para a gente poder colocar no relatório. Mas, enfim, agora sim, Felipe, por favor, dá com a palavra. Obrigado, Christian, obrigado, Leonardo. Fico com o áudio aqui? Pode continuar. Aqui, tá, beleza. Estou me acostumando aqui com a reunião híbrida ainda. Bom, para mim é um prazer, fiz questão de vir pessoalmente para matar a saudade aqui do ELA. Eu concluí a tese em julho de 2021, então também fiz o convite do Christian, me fez ter a alegria de revisitar a tese, ler de novo, destacar os pontos que eu queria trazer para conversar aqui. Foi uma tese que eu trabalhei muito relacionado com um trabalho que eu fazia há muito tempo com a economia solidária, né? Eu sempre, desde a graduação, comecei a trabalhar incubando, acompanhando empreendimentos de economia solidária. E aí vim aqui para Brasília num concurso, comecei a trabalhar com a política pública e senti a necessidade de refletir sobre a política, o que a gente estava fazendo, e pegar um outro caso que também muitas vezes era tido como um caso referência na América Latina de política pública, que era o caso do Equador, né? Então vou trazer para apresentar para vocês o que eu estudei sobre o Equador e em alguns pontos como olhar para o Brasil me ajudou a entender melhor a realidade do Equador e vice-versa, mas com foco no estudo que eu fiz no Equador, né? Depois acabou a política pública de economia solidária e está sendo retomada só hoje, né? E nesse tempo eu fiquei aí trabalhando com estudos e estatísticas e sendo um dos nossos parceiros o Abmigra, que a gente foi nesse estatísticas de imigrantes e está
tentando sempre ajudar e a melhorar o conhecimento sobre a realidade dos migrantes no mercado de trabalho brasileiro, né? Então, prazer ver o Leonardo de novo. Normalmente, quando eu encontro o Leonardo, aquelas reuniões de governo, a gente tem 5 minutos para apresentar um trabalho longo. Fiquei até perdido quando o Cristian me falou, não, tem 1 hora para apresentar. Mas preparei uma apresentaçãozinha aqui, vou tentar ver se eu consigo compartilhar com vocês. Aqui. Vocês estão vendo a tela partilhada? Não. Ainda não. Ainda não. Não sei se vai funcionar. Porque você está como convidado? Não, porque está no Alexandre, então era para entrar. Você usou o compartilhar a tela? Deixa eu ver. Não sei se é porque está acessando pelo navegador, talvez. Ah, é? Tem que ser no aplicativo? Consegui, apareceu aqui. Vamos ver. Está aparecendo? Sim. Beleza. Então, eu vou rapidamente aqui passar os fundamentos da pesquisa, o marco teórico. Aí depois eu vou entrar um pouco no contexto da criação das políticas públicas e já explicando rapidamente, eu tentei entender, fazer uma comparação sistemática das diferenças nas políticas públicas do Brasil e no Equador e tentar entender os motivos, como se diz, quais são as questões institucionais, quais são as diferenças nas configurações institucionais dos países que criaram incentivos para que as políticas públicas fossem construídas de forma diferente em cada um dos países, né? Acho que o elemento motivador eu já falei, né, da minha experiência pessoal. Eu também tive a oportunidade, no período que eu tive aqui no ELA, fiquei 1 ano fazendo o sanduíche em Frankfurt, então terminei a qualificação 18 e 19, em 20 tive a oportunidade de ficar 1 ano lá não, desculpa, 17, 18, em 19 eu pude ficar lá em Frankfurt. E aí eu estava lá no Instituto de Ciência Política, que estuda muito economia política comparativa, o foco deles é os BRICS, mas tem esse fundamento teórico dos capitalismos comparados. Então, como diferenças entre os capitalismos levam a diferenças nas políticas públicas, nas configurações, até nas estratégias competitivas das empresas em cada país, né? Então, tentei usar esse marco teórico para entender que fatores explicam a adoção de uma determinada política pública, de um determinado investimento, né? No caso aqui da economia solidária, quais os fatores institucionais que explicam a intensidade do esforço na política de economia solidária e a escolha de forma de implementação dessa política, né? Eu já falei um pouco dos casos. A base de dados que eu pesquisei, eu fiz um pouco de levantamento de dados estatísticos nas bases da OIT, algumas bases da CEPAL. Fiz entrevistas. Eu peguei, quando eu voltei do sanduíche, eu tive o azar de voltar no período que eu deveria fazer a pesquisa de campo, foi quando começou a pandemia. Então, eu tive que fazer na verdade, todas as entrevistas foram à distância, mas consegui também ter uma entrada, conheci algumas pessoas no Equador que me abriram portas e entrevistei entre pessoas do movimento social de economia solidária e ex-funcionários públicos. Eu entrevistei umas 12 pessoas em cada país, mais ou menos. E fiz uma análise também documental dos planos do PPA, no caso do Brasil. No Equador eles chamam de Plano Nacional de Bem Viver, durante o período do Correia. O que eles diziam sobre economia solidária, alguns outros documentos oficiais, né? O marco teórico, então, esse capitalismo comparado com uma escola teórica para análise de política pública e alguns elementos que me permitissem entender diferenças nas trajetórias, né? Desculpa. Não, tranquilo. Esses equipamentos hoje estão... Deixa eu tentar cortar esse som aqui.
Tá, mas... Dá para conectar? Podia conectar para a gente poder ver. Dá para conectar, Juba? Ah, não, mas... Não, Dá para jogar então. não, mas vamos deixar ele seguir, senão a gente Sim, vai perder muito tempo. Acho que agora você pode falar sem erro. Beleza. Então, entendendo que alguns elementos podiam causar diferenças nas políticas públicas adotadas pelos países, além da configuração do capitalismo, que seria um elemento mais estático, olhar para as capacidades estatais, o quanto o Estado tem capacidade de implementar a sua vontade, elementos das coalizões que são formadas no país e como essas coalizões utilizam instrumentos discursivos e ideacionais para levar à frente a sua perspectiva de como a política pública deve ser, né? E para categorizar mais organizadamente a política em si, eu usei uma tipologia de instrumentos de política pública que diferencia 4 instrumentos de política pública, que é a organização, autoridade, tesouro e modalidade. Isso vai ficar mais claro quando eu for falar dos casos, né? Aí, para falar um pouco o que é economia solidária, eu fiz uma revisão conceitual, diferentes conceitos de economia solidária. Resumidamente, eu identifiquei 2 linhas de origem do conceito de economia solidária na América Latina. Uma linha que vem de um chileno, né, que é o Luiz Razetto, na década de 80, estava também fazendo alguns trabalhos sobre as estratégias de sobrevivência nas periferias urbanas do Chile, identificou grupos organizados, coletivos, fez uma associação entre esses coletivos, ainda que informais, com a proposta do cooperativismo e chamou isso de economia de solidariedade, né? Isso, no Brasil, o principal referência que retomou essa linha, de alguma forma, foi o professor Paul Singer, né? Que foi o secretário nacional de Economia Solidária aqui no Brasil, que fazia remetia muito à questão do marxismo, identificando a economia solidária como um modo de produção que convive dentro da formação social capitalista, mas que tem princípios até socialistas, né? Isso tem toda uma discussão, mas a outra linha seria com foco na reciprocidade. Então, a Larissa Lumitz, no México, identificou ainda na década de 70 estudos também das estratégias de sobrevivência, também no contexto de periferias urbanas, e viu aí não mais tanto o foco no grupo coletivo organizado de produção, mas no foco em como as pessoas faziam a reciprocidade no sentido da troca mesmo, não mercantil, da troca que cria vínculos sociais entre os moradores dos bairros no México, trocavam serviços, né, trocavam produtos nos períodos. Elas dependiam de criar esses vínculos sociais como uma estratégia de complementar a ausência do estado de bem-estar social e complementar a estratégia de sobrevivência, né? Então, basicamente, isso criou uma vertente na economia solidária que olha muito para a relação de produção dentro do empreendimento e que vai se vincular ao debate da autogestão, e uma outra vertente que vai olhar mais amplamente para essa lógica da reciprocidade, que retoma os estudos, né, dos antropólogos, da antropologia econômica também, que olham aí mais para povos originários e tal, e das práticas de reciprocidade que tinha entre eles, meio que vai trazer esse debate para o contexto da periferia urbana, e todos eles olhando uma parte também para a economia popular, que não necessariamente está praticando reciprocidade, não pratica necessariamente a economia solidária, mas que a reciprocidade da economia solidária pode ser uma estratégia para os trabalhadores da economia popular, aí que não estão no trabalho assalariado, se fortalecer economicamente, né? Então, vou tentar entender todas as práticas que eu vou ver no Equador, tentando ver onde que eles se enquadram nessa história aí. Aqui tem um mapinha do Equador, para quem não está vendo, foi uma coisa que me ajudou a entender um pouco da realidade do país. O que acontece é basicamente separado em 3 faixas, assim, longitudinal, né? O país tem a região das serras, que é a região andina, a região costeira e a região que eles chamam de oriental, né? Que é a região amazônica. A população indígena tem um debate se é entre 8%, ou no censo de 2010 dizia 8%, mas o movimento indígena reivindica ser 25% da população, né?
E a grande concentração está na região andina, 60% da população indígena é estimado que esteja nessa região andina, que é essa faixa do meio. A região amazônica é aquela região menos povoada, né? Tem alguma semelhança com o que a gente imagina da região amazônica brasileira. E a região costeira também tem uma população indígena até relevante, mas menos densamente organizada, né? A região andina é onde está Quito, que era uma das importantes cidades do Império Inca, né? Da região norte do Império Inca. Então já tinha uma concentração populacional importante quando chegou a colonização espanhola, né? E também foi formar lá uma das suas capitais ali. Acho que isso é importante para entender quando a gente pensa na economia solidária, na história da reciprocidade no Equador também, da reciprocidade dos povos indígenas. Entender que nessa área central, então, eles tinham uma reciprocidade que eu não sou especialista nisso, né? Fui ler, eu sou da área de economia, ciência política, mas os textos que eu peguei falavam que eles tinham uma reciprocidade que partia do nível familiar do Ailu, né? Que era mais familiar, e ia trocando com os níveis geográficos maiores até chegar na troca com o próprio central do Império Andino, né? E os povos que moravam na região costeira ou na região oriental não faziam parte diretamente, mas tinham contato de alguma forma, através de trocas também, com os povos que estavam na área dos Incas, né? Então, basicamente, esse foi o contexto que me ajudou a entender um pouco o Equador, né? Então, essa organização da reciprocidade originária, como hoje ainda é uma grande parte do debate da economia solidária no país, né? Diferente do Brasil, que a economia solidária vem por outros caminhos, lá a economia solidária vem muito ligada ao debate da organização econômica dos povos indígenas, né? Na história, então, quando chega a colonização, os colonizadores como substituem a parte onde o Império Inca extraía os excedentes das comunidades, mas sem devolver a parte de reciprocidade, né? Vira uma relação de extração, mas por um lado se mantém a organização das comunidades de alguma forma possível lá dentro. Então, a partir da independência, essas comunidades continuam existindo, mas passam a ser incorporadas pelas haciendas, então elas acabam tendo uma continuidade dessas comunidades que já existiam ao longo da história, ainda que elas fossem perdendo acesso a recursos, fossem perdendo autonomia, mantinha-se alguma organização territorial própria ali, né? Em 1937, veio a lei das comunidades no Equador, que também foi uma coisa bem diferente quando eu entendi. Foi a forma como se deu a titulação de terras para uma parte dos povos indígenas, com diversas contradições, né? Mas eles tinham aquelas comunidades indivisíveis e incorporavam a sua prática de gestão territorial dentro daquele espaço das comunidades, né? A Lei de Comunas de 37, e depois na Lei de Reforma Agrária eles pegaram algumas comunas que não tinham sido reconhecidas porque estavam dentro das fazendas e deram autonomia para essas comunas também, autonomia formal pelo menos, mas em muitos casos elas mantinham uma dependência econômica, né, com as fazendas, ou era tirado as áreas de melhores recursos naturais, mas foi sendo permitida a manutenção da propriedade territorial e a indivisibilidade do território da comuna, né? Quais são as práticas de reciprocidade que aconteciam nessa comunidade, né? As mingas, que são os mutirões, os prestamanos, que é a troca de dias de trabalho, a utilização de recursos coletivos, pasto, gado, às vezes poderia ser coletivo da comunidade, a água, a manutenção de assembleias e rotatividade na gestão, e a transmissão do ideário e do espírito comum, né? A partir dos anos 70, 80, com a integração, maior integração econômica do país,
essas comunidades que mantinham ainda algumas práticas de reciprocidade, em muitos casos continuaram mantendo, aumentam sua relação com o mundo externo, né? Isso, os autores falam, gerou um movimento centrípeta e um movimento centrífuga, né? O movimento para fora, as comunidades começaram a se organizar entre si, primeiro territorialmente, formar associações de comunidades, aí até regionalmente, uma federação da área andina, uma federação da área costeira, até formar a federação da área oriental, da Amazônia, e essas três se integraram na CONAIE, né, que é a Confederação Nacional, não lembro agora a sigla, das identidades indígenas, alguma coisa assim, Confederação Nacional, enfim. Mas aí ficou, e foi um grande movimento social equatoriano, um dos mais relevantes, assim, apesar de... É o que tem mais capacidade de mobilização, justamente porque ele parte de uma organização territorial muito concreta, então tem uma facilidade de mobilização para o espaço público, assim, né? Sim, e aí por outro lado, começou a surgir a necessidade de estratégias intercomunais de organização, pensando que a maior parte, tradicionalmente, era produção para uso próprio, e a reciprocidade era mais na realização de trabalhos coletivos, de construção, às vezes, de um espaço de saúde, ou então de um mutirão de colheita, coisas assim. Mas, com essa integração, muitos indígenas foram trabalhar na cidade, começou a se desenvolver diferentes estratégias de sobrevivência e uma integração no mercado. Aí começou a se olhar para a formação de associações e cooperativas. Era um objetivo de política pública que nunca tinha acontecido muito de fato, mas que começou a acontecer por uma necessidade real às vezes, da integração com o mercado externo, de formar grupos que queriam vender conjuntamente. Normalmente isso não era a comunidade inteira que vivia ali, então se formou associações de mulheres, associações de jovens, com estratégias econômicas que aí vão se aproximar mais do que a gente chama de economia solidária no Brasil, assim, né? Com formação de grupos. Então tem essa parte dessa etapa de transformação e contradições, né, que vai ser muito discutido pelo movimento indígena e pelo movimento de economia solidária, como conciliar a cooperação com a reciprocidade tradicional, sem descaracterizar as estratégias tradicionais de reciprocidade, né? Aí a CONAIE, com os movimentos que realmente conseguem até hoje, né, parar as ruas do Equador e tal, normalmente vem dessa organização indígena, e os outros movimentos sociais, sindicatos, reconhecem uma liderança forte dessa organização indígena, né? Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador. Obrigado. Então, essa questão é uma contradição, né? Desafios que essa inserção na economia mercantil propõe sobre formas organizativas originariamente voltadas para o autoconsumo, né? E tem alguns exemplos aí que eu fui pescando, conversei com algumas pessoas, de conciliar essas duas formas. Então, muitas organizações comunitárias começaram a fazer feiras delas e associar a participação na feira a participação na comunidade, o espaço da feira, a participação política na comunidade, associações de mulheres que eram até de comunidades distintas, mas eram da mesma etnia e passaram a utilizar um terreno comum para produzir coletivamente. Uma organização de jovens passou a fazer atividades culturais, tem muitos casos de criação de porquinhos da Índia também, que é uma atividade cultural lá. E muitos casos de comunidades aí na região do Oriente também que organizam atividades de ecoturismo, né? Uma coisa curiosa também é que esse modelo das comunidades não existia na região amazônica, mas foi meio sendo transmitido pelo conhecimento, pelo intercâmbio ali entre os povos, né? Então, essa é uma grande linha da história da reciprocidade que vai desembocar na economia solidária do Equador. Aí tem uma outra grande linha que é a história do cooperativismo no Equador, né? Fim do século XIX, acho que na maior parte do mundo foi nesse período que surgiu o cooperativismo, né? Na Inglaterra, primeiro, como uma reação à Revolução Industrial,
e foi se espalhando a ideia para outros países do mundo, inicialmente por sindicatos lá na Inglaterra, e também era uma estratégia dos sindicatos também aqui em alguns países da América do Sul, né? Então foi uma confederação operária, fundou a primeira cooperativa de consumo, teve uma colônia cooperativa também desses casos aí dos pioneiros. Já na década de 30 começou as primeiras propostas políticas de organização de cooperativa como dentro de um contexto de política pública, né? A lei, no mesmo ano de 37, que foi a lei de comunas, se criou a lei de cooperativas, tentando subsidiar a formação de cooperativas. Também nesse período, na década de 30 do Equador, pelo que eu vi, teve governos com perspectivas mais desenvolvimentistas, assim, queriam não com o mesmo sucesso, né, que no Brasil, na Argentina, Vargas, Perón e tal, mas que uma tentativa de promover um desenvolvimento ali. E a lei de cooperativas, a lei de comunas é um pouco nesse sentido. A lei de cooperativas explicitamente falava que queria transformar as comunidades indígenas em cooperativas. Isso não aconteceu, na verdade. E diz que, na prática, o que ofereceu os subsídios era mais para cooperativas de proprietários rurais, de classe média e alta. Uma nova onda de apoio estatal veio na década de 60. Aí a Aliança pelo Progresso, né, estava aqui na América Latina toda. No Equador teve esse perfil de impulsionar o cooperativismo também. O governo criou uma diretoria nacional de cooperativas e se criou uma grande organização de cooperativas por ramos, todas com uma ligação muito próxima com a Organização Cooperativista Americana também. E teve alguns casos de cooperativas de produtores de pequeno porte, assim, principalmente arrozeiros, e uma central que foi criada nessa época, que existe até hoje no Equador e que tem uma força política muito grande, que é das cooperativas de crédito. Também vou falar mais para frente um pouco do como eles se estruturaram. E, paralelamente a esse apoio aí, essa política americana de fomento das cooperativas, teve a Igreja Católica, que começou aquele trabalho das encíclicas com uma visão social e tal. Realmente chegaram a transferir terras para camponeses, um processo de reforma agrária, e criar entidades de assessoramento e fundos para financiar organizações populares, mas que no final não tiveram a forma de cooperativa, né? Na década de 70, 80, avançou um pouco, ainda tinha políticas de fomento ao cooperativismo ainda um pouco mais estruturadas, elas duraram mais ou menos até 98, 94 começa um período de legislação bem liberal que facilitava o fracionamento de terras, cortou o subsídio para as cooperativas. Em 78 é interessante que o Equador teve uma constituição aprovada que já estabelecia a existência do setor comunitário ou de autogestão na economia, né, que deveria ser integrado por empresas cooperativas, comunais, e algumas políticas que duraram um certo tempo, mas que as cooperativas não chegaram a sobreviver, né? Sobreviveram aquelas que tinham uma organização de base maior, principalmente algumas cooperativas de arroz, que realmente, por pequenos produtores de arroz, que na década de 70 e 80 eles tinham um boom de exportação, caiu essa exportação, mas conseguiram manter ali os seus coletivos. E o cooperativismo de crédito já era importante, e em 99 ele teve a crise financeira bancária no Equador, foi quando, se eu não me engano, foi quando começou a ser adotada a dolarização, e as cooperativas de crédito não tiveram perdas tão grandes quanto os bancos. Muita gente perdeu depósito nos bancos. As cooperativas de crédito sobreviveram e ganharam muita notoriedade, assim. Então, hoje é o país que tem a maior proporção de depósitos em cooperativas de crédito da América, assim. Acho que fica atrás de alguns países europeus, proporcionalmente, assim, uma especificidade. E tem aquela federação lá da década de 60 como uma grande federação ainda, com um ator político importante. Aí tem as organizações fomentadas pela igreja, começou na década de 70 também com uma lógica um pouco diferente, eles não foram formando tanto cooperativa, mas eles criaram grandes fundações com pequenos empreendimentos associados a elas e apoiados por elas. Uma delas, por exemplo, que essa chama Makita Kuzumshik,
chegou a ser a terceira maior exportadora do Equador, assim, exportadora geral, uma terceira maior empresa exportadora do Equador, basicamente com processamento de cacau de pequenos produtores, cacau, acho que tem alguns outros produtos também de farinha, produção de pequenos produtores para exportação, uma rede de lojas no país com 300 lojas, então é uma característica bem curiosa dessa realidade da Igreja Católica no Equador, que fomentou grandes empreendimentos assim de economia solidária, mas que se identificam como economia solidária, tem centro de formação em economia solidária, etc. Aí, por fim, dessa parte do contexto, começou a se formar algumas organizações vinculadas ao movimento agroecológico, né? Uma rede de grupos de consumidores, outra rede territorial de economia solidária, e eles se agruparam, era um pessoal mais militante, assim, né? E se passaram a se agrupar e dialogar com essas organizações da Igreja Católica, no primeiro momento, formaram um movimento de economia social e solidária no Equador, para dialogar com o governo, né? Esse movimento foi tendo uma série de transformações ao longo do ano, ao longo dos anos. Ele foi criado em 2013, se eu não me engano, não, 2008, e depois ele foi se afastando daquela origem católica, foi virando um grupo muito mais militante na linha do Sumac Calçar, da agroecologia, dos saberes ancestrais, e tentando se aproximar mais do movimento indígena, né? Mas, por outro lado, o movimento indígena também via com uma certa desconfiança por conta da visão de que a economia solidária podia significar um afastamento daqueles princípios de organização comunitárias históricos, né? Então, tem toda uma dificuldade nessa interlocução. Aí, esse desenho, eu tentei desenhar onde cada organização se situa, né, para constituir o campo da economia solidária no país. Aí no Equador você tem aqueles que defendem mais a linha da reciprocidade comunitária indígena e aqueles que um eixo entre quem olha para a reciprocidade indígena e outro eixo quem está olhando mais para o lado de grandes organizações econômicas, né? Então você tem as cooperativas de crédito com foco mais econômico. Você tem um movimento de economia solidária tentando conciliar a reciprocidade comunitária indígena com o olhar econômico, um movimento social indígena que tem uma desconfiança desse olhar econômico da economia solidária, e as organizações religiosas que com foco econômico grande, mas ainda não um foco mais de inclusão social mesmo, de gerar renda, do que de construir uma economia diferente, coisas assim, né? Aí passando então para a política pública, né? 2007 começou o governo do Correia, foi criada primeiro uma Secretaria de Economia Social e Solidária no Ministério da Economia. Em 2008 foi aprovada a nova Constituição que diz que o sistema econômico equatoriano seria um sistema de economia social e solidária, né? Em 2009 é criado o organismo que faz a política pública, que é o Instituto de Economia Popular e Solidária. Em 2011, cria a Lei Orgânica de Economia Popular e Solidária, que estabelece respaldo para diversas leis parciais que dão incentivos fiscais, compras públicas. E em 2013, cria as últimas instituições, que é a Superintendência de Economia Popular e Solidária e a Corporação Nacional de Finanças Populares e Solidárias. Então, tem 3 grandes instituições. O Instituto é um órgão de fomento que fica no Ministério de Inclusão Econômica e Social, que vai trabalhar com formação, assessoramento, vai fazer plano de negócios, esse tipo de coisa. A Superintendência é um órgão de controle, eles criaram um quarto poder, que era uma espécie de poder de controlador da economia, que tinha um sistema diferenciado lá de indicação, mas tinha uma superintendência de mercado, uma outra lá e uma superintendência de economia popular e solidária, então também é um órgão bem grande, assim, que deveria ter o papel de regular o trabalho de todos os empreendimentos cadastrados como de economia solidária. E a Corporação Nacional de Finanças Populares e Solidárias, que é como se fosse um
um BNDES só para economia solidária, um banco de fomento, uma corporação de fomento para economia solidária para emprestar, fazer acesso a crédito e tal. Aí eu vou falar 4 elementos da política. O primeiro é a delimitação de quem é ou quem não é economia solidária. A lei orgânica estabeleceu uma série de detalhes. Isso foi uma coisa que o movimento, quase todos os atores do movimento criticaram lá. O governo chegou num nível de detalhamento muito grande de como deveria funcionar uma cooperativa, uma associação de economia solidária, meio que obrigando os órgãos a seguir aqueles critérios para se cadastrar, para ser reconhecido legalmente até. Então, isso foi o papel exercido pela superintendência, né? Só para ter uma ideia, entre 2012 e 2017, a superintendência emitiu ou controlou 131 normas distintas de como essas cooperativas deviam funcionar, e foi muito focado principalmente no trabalho das cooperativas de crédito, que eram as que mexiam com mais dinheiro, etc. E o pessoal que representava os empreendimentos menores muitas vezes se sentia um pouco esquecido, assim, com dificuldades e tal. Chegaram a ter 600 servidores vinculados a essa superintendência, né? Outra linha, que seria a política de formação e capacitação, também foi designada na lei, e na lei de economia solidária ficou uma visão muito pragmática, assim, dizendo que o objetivo principal da formação e capacitação era nas áreas de produção e comercialização de bens e serviços. Isso era uma coisa também que me motivou a estudar, porque no Brasil a gente tinha um governo bem menos, teoricamente considerado menos progressista, mas que na economia solidária era sempre um discurso muito de emancipação, de desalienação e tal. E aí, quando você vai ver no Equador, o governo tinha um discurso socialista, mas na política de economia solidária era totalmente pragmático de inserção no mercado, não tinha uma formação política, cidadã, associada com a formação técnica, assim. Então, o Plano Nacional de Capacitação, por exemplo, colocava a questão de aumentar a oferta da economia solidária na demanda pública, nas compras públicas. Os módulos de formação eram basicamente técnicos, marco legal, registro, etc. Só em 2015 eles viram a necessidade de uma formação mais focada à promoção do associativismo entre membros da economia solidária, né? Então, isso é uma questão curiosa, assim. O acesso a capital, eles estabeleceram principalmente a Conafips, que eu falei, isso foi uma instituição que funcionou bem, operando com as cooperativas de crédito e fazendo via cooperativa de crédito a ideia que chegasse nos empreendimentos produtivos. Chegou a ter 134 milhões de dólares de patrimônio, né? Chegou a rodar mais de 800 milhões de dólares. Fez garantia de operações de crédito entre cooperativas e empreendimentos também. E teve programas de transferência direta que foram muito interessantes. O crédito de desenvolvimento humano, que era como se fosse uma antecipação do Bolsa Família para trabalhadores que fizessem uma proposta de empreendimento produtivo e que dava um bônus a mais nesse crédito se fosse uma proposta coletiva. E teve vários projetos de cofinanciamento de investimento produtivos também, com um pouco de financiamento internacional, um pouco de recursos próprios, que pegava era basicamente aquelas estruturas da igreja, assim, né, que tinham capacidade de cofinanciar um grande projeto, estruturar uma unidade de processamento. E teve um projeto, outro curioso, que era com borracharias. Eles criaram uma marca coletiva das borracharias do Equador e faziam uma padronização, plano de negócio, compra coletiva e tal. Beneficiaram 60 borracharias solidárias ali, que criou nas estradas do Equador. E, por fim, o acesso ao mercado, eles declaram que foi inspirado nas políticas brasileiras da compra da agricultura familiar, né, da alimentação escolar, mas eles expandiram isso para muito além da agricultura familiar, assim. Então, teve vários aperfeiçoamentos ao longo do processo para identificar melhor o beneficiário, para facilitar o processo de compra. Na etapa final, eles construíram um catálogo que eles chamam de catálogo dinâmico inclusivo,
que é um catálogo com ficha técnica de produto e fichas de organizações da economia solidária cadastradas, com preço, eles criavam um preço tabelado para compra pública, e os fornecedores eram rodiziados para o abastecimento, né? Então, chegaram a ficha de 197 produtos aí, chegaram no total, em 2017, a 100 milhões em venda, principalmente uniforme escolar. Eles colocaram toda a compra de uniforme escolar do país nesse programa, que era importado antes de começar o programa. E aí também serviços de limpeza, alimentação, também tem compra da agricultura familiar. Tem mais algumas... Acho que uma outra ação que vale a pena destacar, que é a resolução da Superintendente de Controle de Mercado, determinou que 15% do espaço de mercados das prateleiras fossem para produtos da economia popular e solidária e pequenas e médias empresas, né? O que o pessoal comentou é que foi mais para pequenas e médias empresas do que para a economia solidária, de fato, mas também teve algum controle, algum funcionamento. E as exportações para o comércio justo internacional, que também é uma parte significativa da economia equatoriana, né? Vende flores, produtos certificados no comércio justo internacional. Eles apoiaram esses processos de certificação dos pequenos produtores. Tá. Eu vou passar, então, para a parte final aqui, só para comparar rapidamente os recursos mobilizados de organização. Então, 977 funcionários nas 3 instituições, de autoridade, as leis, né? Modalidade que seria parcerias, pouco. Então, na comparação com o Brasil, teve muito recurso de equipe de servidor público, muito recurso de legislativo, pouco recurso de nodalidade, que seria a mobilização de redes. Eles fizeram basicamente a política direta pelo Estado. E de orçamento foi mais ou menos similar, assim, um pouco mais do que o Brasil, mas não foi tão dispar quanto a realidade da legislação, né? Aí eu fui para a parte final, seria tentar entender por que a política foi desse jeito, né? Aí, primeiro, por que teve muito mais investimento como um todo? Segundo, por que o investimento foi mais em recursos que são mais coercitivos, como legislação, servidores públicos, e menos em parcerias? E o terceiro, por que foi uma política mais pragmática, que em comparação com o Brasil, que era uma... Aí eu fui estudar como essas coisas se relacionavam, né? Acho que o maior investimento, um dos fatos, é quando você olha o capitalismo do Equador, a organização empresarial, compara com a brasileira, ela tem um peso na economia muito menor, assim, 54% da exportação é petróleo, né, que é controlado pelo governo, as outras são bens de agricultura, a renda é basicamente da exploração do petróleo, então não tem um empresariado forte. Isso acaba sendo uma coisa que facilita o governo investir em políticas alternativas, né? Ao mesmo tempo, tem um público-alvo para uma política de economia solidária muito forte, que seria trabalhadores que trabalham por conta própria, trabalhadores desempregados, que poderiam estar se promovendo o associativismo, né? Em 2006, era 46% da população. No Brasil também era um valor alto, mas era mais trabalhadores desempregados e que foram resolvendo o desemprego inserido no assalariamento normal. No Equador, não. A trajetória as pessoas saíram de trabalhador familiar, que é um trabalhador sem renda, para trabalhador por conta própria, e não teve quase incorporação no mercado de assalariamento formal. Então, a economia solidária continuava sendo uma discussão importante que mobilizava o governo pela necessidade de incorporar essas pessoas, né? Acho que aí já dei os dados principais. O assalariamento formal urbano chegou a 25% só do Equador, enquanto no Brasil é 40%, né? Também nas capacidades estatais tinha um favorecimento a novas políticas no Equador. O Brasil, basicamente, a arrecadação do Estado, a quantidade de funcionários aumentou, mas ele já era um país estruturado, com o Estado estruturado, né? Quando o Lula assumiu. O Correa assumiu um Estado praticamente inexistente e que foi construído, assim, aumentou 55% o número de funcionários públicos,
tem uma nota lá do Índice de Desenvolvimento do Serviço Público, que era 15 mil, foi para 41 mil pontos. No Brasil, já era 64, ficou 65. Então, a minha percepção é que, como estava aparecendo dinheiro novo, tinha um campo aberto para investir em políticas inovadoras, né? No Brasil, você já tinha aquele dinheiro, você podia redirecionar, mas era difícil de lutar para tirar dinheiro, colocar de um lugar para o outro, para uma coisa nova. E, por outro lado, também tinha uma capacidade legislativa, a partir da Constituição de 2008, né? O Poder Executivo foi fortalecido em relação ao Legislativo no Equador, teve muitas prerrogativas, e o Aliança País ganhou 59 assentos em 2009, 124, em 2013 ganhou 100 de 137, né? Enquanto o PT acho que nunca passou de 20% dos assentos na Assembleia, né? Então tinha capacidade de fazer as leis que eles queriam acontecer sem muito... Qual do Equador? Eram 120, em 2009 foi 59 de 124, em 2013 foi 100 de 137. Então, uma maioria bem grande para passar todas as leis que fossem de interesse do Executivo, né? E aí, a outra parte, tentar ser rápido aqui, como se formou o Bloco Social que levou o Correa ao poder. Basicamente, ele era ministro de um governo do Gutierrez, né? Ele era ministro da Economia, e ele, em 4 meses, ele saiu do governo, brigou com uma proposta mais radical de não pagamento de dívida, de rever os royalties do petróleo, e ficou uma pessoa popular. O movimento indígena, que era muito forte, estava enfraquecido porque ele tinha apoiado o Gutierrez quando foi eleito, estava um pouco desacreditado nesse momento. E aí se formou um grupo de intelectuais em torno do Correia, formou um partido e concorreu no ano seguinte e ganhou. Se tornou muito popular um governo sem necessariamente uma base social de começo. Assim. Ele foi, com as políticas públicas, conquistando popularidade, e ao mesmo tempo que conquistava popularidade, foi se distanciando dos movimentos sociais que apoiavam no começo. Até que em 2013 teve uma questão lá de extração de petróleo numa terra de indígenas que estavam em isolamento voluntário, e teve um racha mesmo, o movimento indígena passou para a oposição, e o governo Correia foi incorporando mais um discurso neodesenvolvimentista, assim, mais próximo do discurso que a gente vê aqui no Brasil, analisando os documentos, e se distanciando dessa lógica do bem viver que era muito dita no começo do governo, né? Até já na Constituição de 2008, Alberto Acosta racha com o processo constituinte. Então, foi um governo que foi fazendo uma gestão social basicamente sem incorporação dos atores sociais, né? Alguns chamam de tecnopopulismo, né? Mas também não gosto muito do termo, mas um governo com um perfil mais técnico e não de coalizão, não de indicação de representantes de movimentos, e que tentou fomentar movimentos concorrentes também, sindicatos concorrentes, coisas assim, para disputar. E mantendo um discurso socialista, mas que foi se atenuando também com o tempo. No começo do racha com o pessoal ecologista, o socialismo foi útil, assim, mas depois foi... Isso eu peguei estudando os planos de bem viver, assim, as mudanças no discurso. Por outro lado, dentro da economia solidária, você tinha pessoas que defendiam uma visão de economia popular, outras que defendiam uma visão de fomentar as grandes organizações das cooperativas, e tinha o pessoal do movimento de base, que defendia mais a lógica do pós-consumo e tal. Essas 3 crenças estavam no começo dialogando com o governo, o MES foi formado para isso, mas ao mesmo tempo que o governo e o movimento social indígena foi se afastando, também essa vertente do MES se afastou da discussão com o governo, ficou para a oposição, e o governo ficou discutindo, de um lado, uma proposta de economia solidária, que era a organização dos costureiros ali para abastecer os uniformes públicos, do outro lado, apoiando as grandes cooperativas, né?
Em 2011, 2009, no plano de governo, falava da economia solidária como transição para o socialismo. Em 2011, já falava da economia solidária como solução do problema do desemprego estrutural. Assim, já era uma coisa bem mais pragmática, né? Então, dominam essas duas perspectivas de fomentar, apoiar as grandes organizações que já existem, de um lado, e de outro, incluir o pessoal da economia popular numa organização coletiva e dar benefício da Previdência Social para eles. Se afasta, e aí a ideia era ver um pouco como essas coisas convergem para o Equador ter tido um investimento na política bem maior do que o Brasil, né? O discurso da economia solidária foi se adequando no Equador basicamente ao discurso do governo e foi sendo útil para o governo. No Brasil, o movimento de economia solidária foi mantendo um discurso oposto ao governo, mesmo estando no governo, aquela coisa das áreas do governo que ficam meio ali fazendo papel de discurso mais radical. Então, a economia solidária não foi tendo um papel importante para o governo, foi mantida como uma área menor. Já no Equador, como ela se colou ao discurso do governo, o investimento na política foi bem maior e a lógica da política foi a lógica do governo, que era estruturar o Estado, fazer lei, botar um monte de funcionário na rua para trabalhar, sem escutar muito quem já fazia economia solidária antes, né, a não ser as grandes cooperativas de crédito. Isso associado ao fato de ter uma maior capacidade, um crescimento da capacidade do Estado, que permitia uma necessidade estrutural da economia que precisava dessa política também. Acho que é isso. Nossa, obrigado. Felipe, deixa eu só verificar, Ver, eu acho que se não me engano, quem está online consegue me ouvir bem? alguém podia dar som? Não? Mas eu acho que eu... Voltar com o som do Se eu fechar aqui... Olá, vocês ouvem bem? Sim. Então, a gente duplicava. Eu quero, então, agradecer muito ao Felipe pela excelente exposição. Ao te escutar, Felipe, eu fiquei pensando num efeito colateral que eu não havia previsto para a turma de doutorandos que está te assistindo, que é a preocupação de será que eu vou fazer uma tese com tanta informação, com tanto dado, com tanto referencial teórico, né? Ou seja, acaba sendo um efeito indesejado, né? Quando eu estiver estudando política pública, fala isso, isso e isso. Pesquisar isso, isso e isso, porque eu também não vi. Não é? É exatamente esse efeito. E assim, o que eu posso tranquilizar o pessoal é que sim, vocês vão conseguir, tá? Assim, fiquem tranquilos e tranquilas, é possível. Tem pessoas aqui que já, eu acho que vão querer te fazer alguma pergunta, tirar dúvidas e comentar a tua apresentação, Felipe, mas eu queria, depois de te agradecer, fazer 3 perguntinhas muito rápidas ao modo de uma entrevista mesmo, né? Um pouco, são perguntas padronizadas, eu gostaria de fazê-las para todos que virão apresentar o seminário, e que no teu caso vai ter uma a mais, que como antropólogo eu tenho que perguntar, né? Primeiro, como, a partir de uma formação em economia e ciência política, você se aproximou do tema da economia solidária. Eu queria só matar essa curiosidade da trajetória. Agora, a pergunta oficial prevista era como é que o ELA e o nosso programa entram na tua trajetória, né? Como é que a gente apareceu no teu radar, o que me leva para a segunda pergunta, né? Por que o Equador, como um caso de comparação, você mencionou isso rapidamente no início do trabalho, mas se puder falar um pouquinho mais. E, por último, também de maneira muito rápida, em que medida a comparação foi importante para você chegar a alguns insights, algumas compreensões sobre o teu tema, e que talvez sem a comparação você não chegasse. Não sei se eu estou te colocando numa saia justa, mas fica à vontade para responder. E, em seguida, eu vou fazer já as inscrições. Vocês podem colocar no chat, levantar a mão, ou aqui presente, só no Senac, fazer essa questão aqui. Já vou responder? Sim, por favor. Deixa eu tirar o som.
Bom, a economia solidária, eu fiz a graduação em economia na USP, e aí no meu primeiro ano de faculdade foi o último ano que o Paul Singer deu aula lá. Aí eu ouvi falar de economia solidária porque eu tive disciplina com ele no primeiro ano. Ele estava dando aula de introdução à economia, mas ele mencionou. E aí eu fui para a incubadora de cooperativas lá da USP, fiquei lá no projeto de extensão uns bons anos. E aí fui tomando conhecimento dos autores, né, do quem estuda na sociologia, na antropologia, fui pegando uma visão mais multidisciplinar, né? E aí acho que o Ela apareceu primeiro que eu estava aqui em Brasília, tinha vindo para o concurso, e eu tinha esse dilema de não me ver em nenhuma disciplina específica, por ser economista de formação, gostar de estudar sociologia, antropologia econômica, ciência política, e já tinha feito mestrado lá no Prolan, na USP também. Então, foi o caminho que parecia mais natural para mim. Também gostava de estudar os temas da América Latina, já, de tentar entender o Brasil contextualizado, né? Não só não ficar focado só na experiência brasileira, porque eu acho que uma coisa que eu vi aqui vindo no ELA, estudando em outros países, como o discurso brasileiro fica correndo em torno de si próprio, mesmo na economia solidária, por exemplo, né? Que é uma coisa mais aberta, tem uma série de mitos de quem inventou a economia solidária. Então, quando você vai ver, já tinha uma pessoa no México falando, já tinha uma pessoa no Chile, tinha uma política pública. Então, a gente não é tão inventor de... É uma coisa que está acontecendo junto nos países, né? Então, isso... E acho que o Ela também me fez ver muito isso com... Acho que os textos mais tradicionais do Singer remetem muito à Inglaterra, né? Aí eu fui estudar essa coisa da reciprocidade, né? E aí foi abrindo o mundo. Primeiro, nas primeiras vezes eu estava chamando o que os índios faziam de economia solidária, mas aí eu vi que isso também era colonizador de uma certa forma, né? Eles fazem o que eles fazem e isso a gente chamou de economia solidária depois, uma coisa que é parecida, que tem relações, mas então isso para mim foi um grande debate interno quando eu fui estudar a realidade do Equador, que passa muito com a realidade indígena, né? E o Equador, eu fui vendo os países que tinham políticas, ou que eu esperava que tivesse políticas, e tentando ver um que eu achasse interessante, o exemplo que tivesse implementado políticas que eu achasse interessante, que eu queria me aprofundar para contar para as pessoas no Brasil mesmo, assim. E quando eu peguei essa coisa da comparação de capitalismos, eu pensei, bom, é bom pegar um país que tem uma estrutura econômica diferente também. E aí eu achei que o Equador era o que tinha avançado mais em economia solidária propriamente dito, né? A Bolívia teve uma briga interna no movimento e não teve muitas políticas específicas. A Venezuela tinha uma discussão no começo, depois foi para uma outra discussão de socialismo diferente, mais autogestionário, com outro fora da lógica de mercado, que já estava outra discussão, se eu quisesse fazer, né? Aí eu vi que o Equador dava para fazer uma discussão boa com o Brasil, pela diferença de estrutura econômica, de realidade, assim, apesar de ser um dos menores países com maior, né, da América do Sul, mas eu acho que o tamanho não atrapalhou tanto, assim. E com certeza, assim, a comparação para mim, eu não teria entendido as coisas que eu entendi se eu tivesse olhado só o Brasil ou só o Equador, assim. Os contrastes eram muito interessantes sempre, e ouvindo os depoimentos das pessoas do movimento de economia solidária do Brasil e do movimento de Equador, era como se um estivesse reclamando do que o outro tinha demais, assim, como se desse, e sem a noção do que aquilo realmente era positivo ou não, e como se eu olhar só para o Brasil, eu não saberia que seria possível ter muito mais investimento como teve no Equador. Não poderia entender por que. Uma coisa também que era da minha participação pessoal, assim, na economia solidária, entender por que que o movimento ficava com um discurso, por que que a gente não conseguia se inserir mais na política pública, né? E aí eu fui ver, quando eu olhei para o Equador, o discurso de quem ficou na política pública e o discurso do governo estava muito alinhado. Isso, para mim, foi
um insight assim, tá, se você quer ter espaço no governo, não adianta você querer mudar o governo todo sendo um movimento pequeno. Ou você escolhe brigar, ter um espaço grande, ou você sabe que não vai ter um espaço grande, vai ficar na crítica, assim, né? Então, esses contrastes, para mim, foram excelente. Quem vai fazer a pergunta aqui, presente, vai ter que usar o computador da sala. Talvez seja mais interessante ver primeiro quem está online. Não, pode. A gente está aqui, né? Não, pode ser você, não tem ninguém online ainda. Tá. Só acho que tem que estar pertinho da sala. Estava na internet aí. Ou então vem para cá. Não, eu estou entrando. Só um instantinho. São 3 vezes 4. Enquanto a gente se ajeita, eu vou passar só a palavra para o Luiz. Luiz, se apresenta rapidinho, faz a sua pergunta, e aí a gente faz as perguntas com o público que está aqui presente. Pode falar, Luiz. Boa tarde, professor Christian. Boa tarde, Alexandre. Primeiramente, parabenizá-lo pela apresentação. A minha pergunta é o seguinte, como que está a situação das políticas de economia solidária hoje no Equador, sendo que houve uma mudança de governo e quem governa hoje é um presidente de direita? Por que eu estou perguntando isso? Você acredita que o Correa, ao não construir uma base sólida de apoio, tendo, por exemplo, briga com os indígenas, com os ecologistas, isso comprometeu a continuidade dessas políticas e do próprio correísmo? Porque a segunda onda rosa, a gente observa que a esquerda voltou ao poder aqui no Brasil, na Argentina, na Bolívia, só que isso não aconteceu no Equador. Essa é a minha questão. É uma boa pergunta. Eu fecho aqui? Não, eu fecho aqui. Pode. O que na época que eu estava estudando ainda, né, eu foquei meu estudo no período do Rafael Correa, mas era o Lenin Moreno que estava, e as entrevistas eu fiz, estava num período eleitoral no Equador, né, então eu senti um pouco do clima também. Realmente, acho que isso que você falou, teve uma divisão muito grande, então as pessoas do movimento indígena, elas tinham outro candidato, né, que chegou a ter bastante voto, não lembro o nome dele agora, mas elas criaram realmente quase uma ojeriza em relação ao movimento ao Aliança País, assim. Então, isso com certeza enfraqueceu, porque pode ser que ele não precisasse, na época, desses votos, né, do movimento social organizado, já que estava em um período de crescimento econômico muito grande, mas a minha percepção foi que enfraqueceu o movimento da esquerda como um todo, né, no país. Em relação à política pública, estava sobrevivendo, as instituições estavam sobrevivendo na época do Lenin Moreno, agora eu não vi mais, desde que foi eleito o Lasso, né, se ele fechou ou não, mas os institutos estavam funcionando ainda, com mudanças, alguma coisa, mas não tinha sido destruído tanto quanto no Brasil, né? Mas também não era Bolsonaro que estava lá, então é difícil de saber, assim, mas eu acho que teve um lado que deixou coisas porque ele construiu institucionalidades muito fortes, instituto, uma corporação de finanças solidárias, essa superintendência. Não estava, eu não sei, pode até ser que já tenha acabado agora, eu não sei como está, mas tinha sobrevivido por um bom tempo depois que ele saiu. Até. Obrigado. Bom, vamos fazer então uma rodada de perguntas. Está por aqui. Oi, eu sou a Viviane. Primeiro, gostaria de parabenizar. É difícil, né? Olhar para cá aqui. Foi incrível, eu gostei muito da sua apresentação. Obviamente, a gente fica, enquanto servidora pública, com alguns questionamentos, que eu sou assistente social, e enquanto estudante também do doutorado, vem as inquietações, né? Então, aqui são duas perguntinhas, uma de cada parte de quem eu sou. Uma você se colocou ali, como você vem mudando o seu processo de formação e entendimento a partir da sua construção enquanto estudante do doutorado, né? Então, a visão
de, peraí, agora eu estou olhando com o olhar do colonizador, né? Então, dentro desse processo, né, de análise, de construção, hoje, enquanto servidor público federal, o quanto essa formação contribuiu para você ter uma nova prática no seu cotidiano profissional? Então, assim, essa é a primeira pergunta. E uma segunda pergunta bem pensando em questão de previdência, né, de assistência, você falou ali do PPA. Dentro do que você estudou, tanto lá no Equador quanto aqui, houve, mesmo quando houve uma destinação, alguma desvinculação de receita, né? Como assim? Que tinha sido destinada para a economia solidária, por exemplo, no Brasil, com o título do neodesenvolvimentismo, né? Eu, particularmente, vocês podem concordar, eu sei que eu não sou defensora nem do desenvolvimentismo, muito menos do neo. Mas, assim, a gente tinha uma defesa mesmo no governo de esquerda, outrora, né, de fortalecimento de política social, mas a gente tinha uma desvinculação de receitas da União, da DRU, dentro da Seguridade Social, que é assistência, previdência e saúde, né? Então, a gente tinha essa destinação de recursos para a garantia de um direito dentro de um governo, né, dito de esquerda e comprometido, né, com a diminuição da desigualdade social naquele momento, né? Estou falando isso antes do governo Bolsonaro. E assim, a gente viu, mesmo com todo esse reconhecimento da importância da política social, houve essa desvinculação. No campo, né, da questão da economia solidária, você percebeu que houve uma destinação de recursos e no momento de operacionalização, o Estado, em algum momento, deu um passinho para trás e pegou aqueles recursos, julgando não tão importante, porque que era agenda secundária, uma desvinculação, e lá, mesmo como agenda primária, houve essa desvinculação, por exemplo, para ir para algum programa que fortalecesse a questão do petróleo, enfim. Essa questão de entendimento mesmo do desenvolvimento desse capitalismo, e aí como você materializa isso via uma das formas, né, orçamento público. E aí a outra questão seria em relação ao bem viver. Como você percebe, né, essa vivência do bem viver lá e aqui, essas contradições enquanto política pública mesmo, né? E uma pergunta agora muito, muito, muito pessoal, enquanto alguém trabalha diretamente com previdência, né, que é um dos direitos que a gente tem. Com essa implementação dessas políticas, né, voltadas à economia solidária, você tocou no ingresso, né, a questão do mercado formal. E isso vem junto, porque aqui algumas cooperativas, ali, quando você coloca como autônomo, não entra na Previdência como garantia de Estado, né, ali você não entra com vínculo formal, então você não tem os direitos previdenciários e trabalhistas resguardados. Mas tem algumas políticas aqui no caso do Brasil, né, para a população indígena. Então, assim, você não tem o ingresso, por exemplo, no mercado formal de trabalho, mas a gente tem, por outro lado, uma política pública ali de garantia via política social para a população indígena. E como você vê essa questão do mercado formal, né, e a relação também do bem viver, como é que foi essas contradições aí nessa sua vivência lá ou aqui, enfim. É isso. Obrigada. Bom, Professor, você está no mudo. O pessoal online não está conseguindo ouvir. Oi, Christian? Christian?
Christian, o microfone está fechado de vocês. Ah, então vocês não me ouviram falar nada. 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 Não, desculpa, eu peço desculpas. Deixa eu explicar. A gente está com uma lista de perguntas e a pergunta da Viviane já foi uma sabatina. Então, o Felipe já vai responder a Viviane. Em seguida, o Alexandre, o Isidoro e o Lucas vão usar o computador da Sara para fazer a pergunta deles. E depois a gente tem a inscrição da Patrícia e da Suzy. Ou seja, todo mundo quer falar. E eu não vou conseguir ficar com vocês até as 4 horas. Então, eu vou pedir a gentileza da Sara de só aguardar o término e fechar aqui a reunião. E aí, com isso, eu também já estou me despedindo de vocês, tá certo? E agradecendo novamente o Felipe. Então, a palavra está de volta com o Felipe e depois, na sequência, com o Alexandre. Beleza. Felipe fechou o Agora o microfone Alexandre que novamente. está mudo. É. O Felipe. Alexandre tem que abrir o microfone. Oi, o microfone está fechado. Gente, vocês estão ouvindo? O microfone está fechado. Pessoal, o microfone está desativado. Gente, a gente não está ouvindo nada, está sem microfone. Alguém está ouvindo isso? Eu acho que eles não estão ouvindo a gente, Suzy. Meu Deus do céu! Até mandei mensagem aqui para o Christian para ver se ele via, informando. Sem chance da gente ouvir nada. Parece que a discussão está só entre eles lá. Eles não perceberam. É Ele não está difícil. com o microfone, aí ele não consegue ouvir que a gente está falando que está sem áudio. Com fone, Pois né? é. Todo mundo aí levanta a mão, vê se eles acontece alguma coisa. Ver se eles lembram aqui da gente. Gente, alguém tá com acesso ao chat também daqui? Porque eu tô sem acesso. Eu puder- tô sem acesso também. Eu acho que é só o Eu não. Christian. Eu acabei de colocar mensagem, Tainá.
Acho que talvez Eu também agora, não tenho ó, o acesso ao Alexandre chat, está não. olhando. Pronto, que bom, hein, Agora sim. gente? Estamos aqui falando há um tempão. Bom, pessoal, vou ter que falar só metade da resposta, agora que a outra eu não vou conseguir repetir. Não sei se estava dando para ouvir de outro computador. Não está gravando. Pode ir lá olhar depois. Ah, é verdade. Não, porque acho que não ficou filmado por causa que o microfone está Tá desligado. falando a relação entre o bem viver e o desenvolvimentismo, né? No Equador era muito clara a discussão do bem viver, essa discussão pós-produtivista, mas por outro lado tinha necessidade de gerar recursos, gerar crescimento econômico para distribuir a renda, né? E o que garantia, por exemplo, toda a política de economia solidária era um pouco a renda do petróleo. Quando caiu o preço do petróleo, caiu o orçamento da política bastante, né? Então, essa era um dilema mesmo que ficava e que não houve uma mediação, no caso, né? Foi um racha, o governo meio que desencanou também da coisa do bem viver e foi para os grandes projetos lá no Equador também, e inclusão social. E eu vi que teve um aumento, porque tem um problema nas estatísticas, se a pessoa está numa associação, numa cooperativa, poucos países pegam isso, diferenciam de conta própria, né? O Uruguai faz isso, mas o Equador e o Brasil não fazem. Aí o Equador, eu vi que aumentou a quantidade de trabalhadores por conta própria com contribuição para a Previdência, depois que teve uma lei que facilitou o registro das associações e com registro a contribuição para a Previdência também. Então, acho que isso foi um ponto positivo. No Brasil, por outro lado, foi o MEI que deu a explosão e não teve uma alternativa coletiva, né, solidária, só individual mesmo. Muito bom. Obrigado. Peço desculpas aí pelo microfone fechado. São vários laptops ligados ao mesmo tempo. Então, agora o Alexandre vai usar também o computador da Sara para fazer a pergunta dele. Boa-vinda. Bom-vinda, Alexandre. Como sempre. Boa tarde, todas e todas. Christian, um prazer estar de novo na sua aula. Felipe, parabéns pela apresentação, pelo estudo feito, olhando o caso do Equador. É muito importante olhar a economia solidária, olhando num país menor, um país que tem 16 milhões de pessoas, um PIB que é menos de 200 bi de dólar, nosso tem quase 2 tri, 214 milhões de pessoas, aí você vê, e talvez a diversidade da própria economia, como você disse, 54% é de petróleo, se a crise vem do petróleo em 16, provavelmente a economia vai ser afetada. O PPA, o Plano de Bem Viver, provavelmente vai ser afetado naturalmente com essa restrição financeira. E talvez essa orientação mais para a economia dos produtos, até da solidariedade, seja pela natureza do presidente, que é um economista formado no exterior, etc., talvez até pela natureza do próprio presidente. E essa questão de fazer Correia, Lula, Evo, Kirchner, Lupo, Chaves, todas essas pessoas, talvez o discurso tenha servido, e esse discurso da economia solidária talvez tenha até utilizado até essa crise na exploração de petróleo na área indígena, que você falou que teve uma ruptura com a economia solidária. Mas as perguntas que eu fiz aqui são simples. Uma você já respondeu. Essa lei orgânica está destruída, existe ainda, o Instituto existe, a Superintendência existe, essa Cooperativa Nacional, o BNDES lá, que você faz fomento e teve quase 600 pessoas, existe ainda, porque você tem um período já de destruição de todo esse processo, como assemelhadamente, provavelmente, como a gente viveu aqui no Brasil. Você já respondeu essa pergunta inicialmente. Você fala logo no começo que tem duas linhas de pensamento da economia solidária. Razedo, no Chile, que fala mais em solidariedade em si, grupos de pessoas, associações, etc. E a chilena, a mexicana, Larissa Lunetti, que fala de uma questão de reciprocidade, de troca mais de serviços, de produtos, etc.
onde tá a linha que divide um e o outro? O que é solidariedade? O que é reciprocidade nessas duas ações aí? O que é onde está um e outro? E onde está a economia solidária hoje? Provavelmente onde você está lá com o Gilberto Carvalho, que eu acho que chama economia solidária lá. Eu tive uma semana com ele, fez um projeto, fui ver, um cara foi parar lá no Ministério. Puta, destruiu meu projeto que eu propus ao cara. Mas acho que está no MDIC, também tem alguma coisa de economia solidária no MDIC, se eu me lembro do tempo da transição, essa discussão. Fundamentalmente é isso, e ver a natureza dos dois países, que são dois países muito diferentes, e você pegou, Rafael Corrêa, pegou um processo de países com uma linha ou de socialista, ou um discurso socialista, uma linha mais à esquerda, depois você teve um desmonte, que corre o risco, de novo, né? Esse próprio Lasso está correndo o risco de ser impedido. Ele precisa de 46 votos, só tem 27. Um cara de direita. Qual foi a política dele? Armar a população para combater a violência. Comprem armas, se matem e resolvam o problema. Bom, não sei se é essa a solução, se nós vimos aqui. Fundamentalmente é isso. Quer dizer, onde está a linha entre reciprocidade e solidariedade? Onde está a solidariedade hoje? E essa questão da diversidade, um país ser menor, você ter essa linha de pensamento voltada. Embora exista a ideia de economia solidária, você tem uma questão mercadológica por trás que a faz sobreviver até pela questão da dependência metade do petróleo. Acho que... Está aberto agora. Acho que a discussão da reciprocidade e solidariedade é quase filosófica, assim, mas o que eu entendi, né? O jeito que eu tentei sistematizar, eu coloquei a solidariedade como um campo maior, aliás, a reciprocidade como um campo maior, e a solidariedade seria como a solidariedade econômica, né? Como se fosse uma prática de um grupo fechado. Então, você tem relações solidárias dentro daquele grupo. E a reciprocidade você é uma prática aberta, né? Você não precisa fechar um grupo, né? Então, a economia solidária mais tradicional, ela vai olhar para um coletivo que produz, que vende e tal. Você vai olhar para uma lógica de reciprocidade, você olha para uma comunidade indígena toda, que vive em reciprocidade, que pode ter uma reciprocidade com outro povo, em outro território e tal. Tem os estudos lá, né, da antropologia das trocas recíprocas e tal, de povos que viajam entre si, se encontram na troca. E a solidariedade, estou usando um conceito mais restrito de relações solidárias de grupo, né? De um grupo fechado que se organiza para produzir, comercializar e tal. Que é o jeito que o pessoal da economia solidária usa normalmente. Mas tem um livro do Geiger que é só sobre essa diferença, assim, que eu li bastante, mas peguei pouco. A outra pergunta, o que sobrou... onde está a economia solidária no Brasil hoje, né? Tem a Secretaria virou agora a Secretaria de Economia Popular Solidária, acrescentou o popular lá no Ministério do Trabalho, com o Gilberto Carvalho. Então, num debate lá, eu estou na área de estatística, que é outra secretaria, mas estou dialogando com ele. E aí tem todo um debate, o que significa incorporar o popular ao solidário, vai trabalhar com gente desorganizada, o que vai trabalhar com cooperativa de entregador, de plataformas, tem uma série de discussões novas aí. E tem no MDA muita coisa, no Ministério da Cultura, no MDIC acho que acabou não ficando no final, estava previsto lá na transição, mas acabou saindo de lá. Tá mais que eu saiba agora no MDA e na Cultura também estão levando a discussão. E tem na Secretaria-Geral também tem algumas assessorias da presidência voltadas para isso. Isso. E o que sobrou, eu só sei até 2021, né, que eu estava acompanhando de perto, não olhei agora para saber se depois do Lasso ainda existem essas instituições ou não.